Brendinha? Brenda? Oi. Tudo bem, querida? Tudo. Eu achei que tava um monte de gente aqui, só tá eu e você. Na verdade, é só plantão de dúvida, né? Aula a gente não vai ter, só se vocês precisarem de alguma coisa. Ah, tá. Porque assim, eu vou até ligar minha câmera, já que não tem ninguém. Então, porque eu tava fazendo a prova de homeopatia. E aí, como é que você foi? Foi bem, né? Olha, eu só não vou ligar minha câmera porque eu tô só por Deus. Eu também tô só por Deus, como é que vai botar? Horrível. Tô com a Então, maquiagem toda borrada aqui. ô Jesus. Então, eu até achei que tipo, tinha gente aqui, mas. Então, eu queria saber daquelas perguntas da aula passada que eu acabo que eu saí da aula Certo. e não peguei Mas para eu fazer. eu não te eu acho que eu não coloquei no Ava, né? Acabei esquecendo de pôr no Ava. Ou eu coloquei Não, para vocês? desligado. O avatar, cadê meu avatar aberto? É, que deu um probleminha pra mim, né? Aí, Mas tava, você tá melhor? Você tá bem? tô melhor. Graças Tô a mais Deus, que bom. tranquila. E Tá. foi na família, sabe? Aí mexeu muito comigo. É difícil isso. Uhum. Mas o Aí eu bom é pensei, que você tá bem. ah, Deixa eu achar aqui as questões uhum. e porque aí eu já mando. E peraí. Revisão tá aqui. Eu mandei para as meninas o link para elas entrarem, né? Caso ela. A Verônica também tá entrando. Deixa eu salvar aqui para poder mandar. Hum. Assim, a prova de vocês, na verdade, eu estou montando ainda, né? Ela não está pronta ainda, mas eu vou me basear nas questões que eu dei para vocês, Uhum. tá? Então, se vocês estudarem por lá, deixa eu tentar já colocar aqui para vocês no portal. Porque como eu não estava na aula, né, então eu perdi. Mas elas não são difíceis, não. Mas eu posso deixar aqui. Eu vou postar, ver se não tá aqui. Aí eu posso deixar para você dar uma olhada para a gente ir comentando. Deixa eu ver se tá aqui. Controle de qualidade. Eu vou postar aqui na última aula aqui, pra gente não perder. Peraí. Então, revisão para a prova. Aquelas questões você passou assim, ó, do artigo, daqueles artigos lá. Tem uma da aula do dia 18 que era sobre as especificações de controle de qualidade, que era até Certo. a 16. Tem alguma dessas que a gente pode. Então, os exercícios da semana passada e dos outros também, é interessante vocês darem uma olhada, porque essa parte aí da definição de especificações, o que tem na especificação, isso eu vou cobrar na prova. Tá. Deixa eu ver se aqui eu envia.
Então, vai cair a parte dos testes de controle de qualidade também, né? Os testes físico-químicos, microbiológico, como que é feito. Então, pode cair, igual eu coloquei na semana passada, né? Alguns equipamentos, falar do piquinômetro, para que serve, como que é feito a granulometria, a avaliação dos ensaios organolépticos, né, como que é feito. Isso, com certeza, eu vou cobrar, entendeu? Eu pretendo não ser muito, não complicar muito, né? Eu sei que é a parte que assim, que eu vou cobrar, né, a RDC, que fala sobre controle de qualidade, mas vou tentar não me aprofundar tanto para não complicar a vida de vocês, porque eu sei que vocês têm bastante prova aí pela frente. É que assim, a questão da tecnologia 3 que a gente está tendo, na verdade, Certo. a gente já teve, por exemplo, a gente já fez shampoo, a gente já manipulou pomada, a gente já manipulou creme, a gente já manipulou Certo. sabonete, a gente já manipulou isso na TF1 e TF2. Só que, pelo que eu entendi, a TF3, você voltou nas questões das produções cosméticas, né? Porém, você aprofundou mais a questão controles de qualidade, garantia da qualidade, as RDCs, porque a Tati, ela falava das RDCs por cima. Tipo assim, Por cima ela só. ela deixava a gente dentro da situação de que a gente tem que saber que existe especificações, que existe normas e regras para a gente poder seguir na manipulação. Mas não aprofundou igual você, por exemplo. Você está perguntando como é que é a amostragem aleatória e a amostragem sistemática. Ela falou disso por cima, mas ela não aprofundou. Por cima só. Tá, Entendeu? entendi. Na verdade, é um complemento, né? Assim, talvez eu poderia até ter me aprofundado mais se, por exemplo, se tivesse sido eu mesma que tivesse dado a TF2 para vocês. Então, como Sim. mudou até de professor, fica até um pouco difícil de saber o que vocês já tiveram e o que vocês não tiveram. Que nem a sua turma teve, eu acho que a turma da Elis não teve tanta coisa. Vocês viram mais coisa até do que eles. Não foi? Sim. Foi. A gente ainda viu mais coisas. A gente teve mais tempo de ver as coisas do que eles, porque a nossa turma era pequena, então a Tati dava certinho, entendeu? Dava para explorar mais, né, o assunto. Isso, porque a nossa turma era muito pequena. Então, se a gente tivesse presencialmente, né, dava para a gente ter feito muito mais, né? A questão dos testes, fazer as análises. O problema é que esse Covid aí atrapalhou tudo. Olha tudo. Agora anexou, peraí, deixa eu colocar aqui. Alguém tá vendo o Pior das Aventuras aí? Quem tá assistindo isso? A Verônica? Ela não fala nada, sem graça. Deixa eu abrir aqui a... Tá aparecendo o slide aí? Calma aí. Você tá compartilhando a tela? Eu tinha compartilhado, mas vamos ver aqui. Tá compartilhando. Ver se tá indo. Não, né? Foi, pra mim tá. Tá aparecendo? Peraí, plantão de dúvidas. Mas e aqui essa outra tela do PowerPoint? Que é da aula da semana passada? Não tá mostrando, não. Oxi, peraí. Então isso aqui eu tenho que... Fecha aqui. Vamos compartilhar. Aqui, agora tá aparecendo. Peraí. Foi. Tópicos para estudo. Isso. Então, esse daqui é o que eu coloquei para passada, né? Para vocês estarem atentos a esses tópicos, que é o que eu vou focar para montar a prova de vocês, né? Que está em elaboração. Então, as especificações, qual é a importância, né, das especificações. Mais uma pessoa entrou aqui. A amostragem, o conceito. Então, na verdade, é o que a gente discutiu, né, em aula.
Então, qual a importância do controle de qualidade, esses testes que a gente chegou a ver, né? Então, assim, eu posso cobrar gráficos, eu posso colocar gráficos na prova de vocês, para vocês analisarem se é viável ou não é viável. O que seria um teste de avaliação, né, a longo prazo, aquelas análises em temperaturas extremas, a longo prazo, qual que é a importância, a finalidade desses testes, né? Por que precisa ser feito? Porque, assim, dependendo da forma farmacêutica que a gente está trabalhando, a gente vai ter alguns testes de qualidades que vão ser empregados. Não são todos que vão ser empregados para todos os ensaios, né? Então, a gente tem alguns específicos. Mas o que eu vou cobrar na prova vai ser aqueles que eu cheguei a falar em aula para vocês, sabe? Então, cremes, shampoo, que a gente chegou a falar, tá? Posso falar de gel também, tá? Mas, assim, eu pretendo não me aprofundar tanto, mais uma vez, para não complicar a vida de vocês. Ok? Tá bom. Tá, mas aí vai cair a parte teórica sobre controle de qualidade, né? Que fala sobre as normas, né? Alguns conceitos sobre controle de qualidade, sobre a amostra, a amostragem, né? Que faz parte dessas atividades aqui que eu coloquei na semana passada. Ok? Você não chegou a participar, né, totalmente da aula? Então, eu lembro que eu parei na questão, é que assim, eu tava tão viajando que eu só tava anotando a resposta, sabe? Tá. Assim, eu tava muito mal, então, tipo assim, eu anotei a resposta da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, parei na 7. Você parou na 7. Na verdade, ficou faltando aqui 4 questões. Mas se você quiser, a gente repassa todas para você dar uma olhada. Para Pode você ser, rever. Pode ser? Deixa eu só Pode. fechar aqui a porta, senão vai ficar muito barulho para vocês, que o pessoal tá assistindo TV aqui. Peraí. Aqui cada um fica numa sala, aí cada um vê um canal diferente e eu fico no meio das salas, ouvindo tudo. Bom, então vamos repassar essa lista de exercício que eu passei para vocês na semana passada, tá? Então, lembrando, pode cair exercícios bem parecidos com essa lista e com as outras listas que eu cheguei a dar para vocês, tá? Então, se atentem bem, que já vai dar uma grande ajuda, né, no momento do estudo, para que vocês consigam tirar uma boa nota aí na prova. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, essa primeira questão aqui, ó, os requerimentos básicos do controle de qualidade. Então, uma questão teórica, né, que faz parte da RDC, que fala sobre controle de qualidade de formas farmacêuticas. E nós temos aqui 5 afirmativas, né? Primeira, instalações adequadas, pessoal treinado e procedimentos aprovados devem estar disponíveis para amostragem e teste de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados, e, onde apropriado, para monitoramento das condições ambientais para fins de boas práticas de fabricação. 2. Amostras de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, produtos a granel e produtos acabados devem ser coletados por pessoal autorizado e por meio de métodos aprovados. 3. Os métodos analíticos devem ser validados. 4. Devem ser feitos registros apenas quando solicitado, demonstrando que todos os procedimentos de amostragem, inspeção e testes foram de fato realizados e que quaisquer desvios foram devidamente registrados e investigados. 5. Os produtos acabados não devem possuir a composição qualitativa e quantitativa em conformidade com o descrito no registro ou na autorização para uso em ensaio clínico. Os componentes devem ter a pureza exigida e devem estar em recipientes apropriados e devidamente rotulados. Qual dessas daqui está correto? O que você me diria?
Ó, Ou quais estão erradas, né? eu vou pelas que estão erradas. Uhum. Devem ser feitos registros apenas quando solicitado. Essa tá errada, Tá né? Porque o errado. registro deve ser feito sempre que você faz o produto, Isso, e né? você tem que anotar todos os passos que você realizou, entendeu? O tipo de amostragem, equipamento, tudo tem que ser registrado, e sempre, não é só quando solicitado. Então, a 4 já está errada, correto? E essa 5, os produtos acabados não devem possuir a composição qualitativa e quantitativa em conformidade. Tem que ter Tem a que ter. composição em conforme, porque tem que ser todo o processo, tudo igual, tudo certinho. Exatamente, então a 5 também está errada. Os demais, a 1, a 2 e a 3, estão certas. Então, assim, todos os métodos analíticos devem ser validados. Então, eu não posso inventar uma metodologia para analisar um produto, eu tenho que seguir farmacopeias, compêndios, né? Toda essa informação ela precisa, né, já ter sido comprovada cientificamente que é uma metodologia válida para que a gente consiga analisar de fato o produto, tá? Então a 3 está certa. A 2 também fala então de amostras de matéria-prima, embalagens, produtos intermediários, que fala aqui que no momento da amostragem só pode ser feita por pessoal autorizado e também por métodos aprovados. Também, porque assim, a amostragem pode parecer que é algo simples para ser feito, mas a gente não conseguir representar o nosso todo, né, todo o lote que você está produzindo, se você coletar de forma incorreta essa amostragem, você pode, às vezes, apenas avaliar a parte boa e a parte ruim fica passar despercebido durante a sua análise e vice-versa. Então, tem que saber preparar o material para a amostragem, para a gente fazer as avaliações. E só pessoas autorizadas para isso. Então, não precisa ser essencialmente farmacêuticos, tá certo? Mas uma equipe treinada por farmacêuticos ou outro profissional que consiga supervisionar, né, e tá acompanhando essas análises. E a 1 fala de instalações, pessoal treinado, procedimentos, né? Tudo isso aí são requisitos básicos para o controle de qualidade, né? Os testes de matéria-prima, materiais de embalagem, são alguns cuidados, na verdade, que devem ter para que a gente consiga seguir as boas práticas de fabricação, né? Então, nessa primeira questão, a alternativa correta, na verdade, é essa letra D. Então, a 4 e a 5 estão erradas. Primeiro, né, porque aqui não é só quando solicitado, os registros têm que ser feitos sempre. E nessa 5 tem uma pegadinha, né? Eu coloquei aqui, ó, os produtos acabados não devem possuir a composição qualitativa e quantitativa. Ao contrário, precisam possuir essa composição, né? Sim. Ok. Senão, se você não tiver a composição correta na qualidade, na quantidade, que Então, será isso desse produto? já comprova um desvio de qualidade, né? Então, a gente já invalida a nossa amostra. Amostra Então, primeiro, assim, né? exatamente. Vamos ver aqui a próxima questão, então. A segunda questão fala do responsável pelo controle de qualidade, né? Quais são as responsabilidades que esse profissional ele deve possuir? Então, a gente também tem 5 afirmativas aqui. Primeiro, aprovar ou rejeitar, conforme julgar apropriado, matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados. 2. Garantir que todos os testes necessários sejam realizados e os registros associados avaliados. 3. Aprovar especificações, instruções de amostragem, métodos de análise e outros procedimentos de controle de qualidade. 4. Assegurar a qualificação e manutenção do seu departamento, instalações e equipamentos. E 5. Assegurar que os treinamentos iniciais e contínuos do pessoal do seu departamento sejam realizados e adaptados,
conforme as necessidades. O que você me diria aqui? Bom, vamos lá. Aprovar ou rejeitar, conforme julgar apropriado, matérias-primas. Essa tá certa, a 1. Controle de qualidade. Certo. Garantir que todos os gestos necessários sejam realizados, os registros associados avaliados. Sim, os gestos necessários sejam realizados. Tem que garantir. Aprovar Isso. as instruções de amostragem, métodos de análise, os procedimentos de controle de qualidade. Aprovar especificações, instruções. Aprovar especificações, instruções de amostragem, métodos de análise. Sim, porque o método que vai fazer a análise é o pessoal do controle de qualidade, né? O responsável, na verdade. Né? Então, assim, você pode utilizar uma metodologia já determinada por uma outra equipe, por um outro local, mas você precisa conseguir reproduzir essa metodologia lá no seu laboratório. Então, para isso, você precisa executar e aprovar. Não, dá para fazer desse jeito, então a gente vai usar essa metodologia. Entendeu? Entendi. Aí, 4. Assegurar a qualificação e manutenção do seu departamento. Isso sim. Assegurar a qualificação. O pessoal tem que estar qualificado para estar ali no controle de qualidade, senão vai dar. Eles vão aprovar coisa que está errado, vai. Exatamente. Instalações, equipamentos. Então, assim, não quer dizer que você vai arrumar o próprio equipamento, mas você precisa assegurar. Então, viu que tem algum problema em instalação, equipamentos, já corre atrás de um pessoal especializado para realizar a manutenção, para tudo ficar nos conformes. Mas essa eu acho que eu cairia nessa. Eu acho que eu falaria que essa estaria errada. Que essa está errada. Então, pelo fato de instruções e equipamentos. Se fosse se tivesse escrito assim, realizar manutenções, instalações, aí a gente poderia falar que está errado, mas aqui, ó, aqui, ó, tá essa palavrinha aqui, assegurar, como ele é o responsável pelo setor, ele tem que estar ciente de tudo que acontece lá dentro, se as coisas estão de acordo ou não estão de acordo com as normas, tá? Então, se ele vê algo errado, tipo, o equipamento está quebrado, precisa fazer reparos, ele precisa providenciar nessa manutenção para futuramente assegurar toda a qualificação, entendeu? Entendi. Então, a palavra assegurar já dá uma, tipo assim, é como se ele desse um suporte, né? Tipo assim, como se fosse um suporte para, caso ele vê alguma irregularidade, ele vai lá e fala, ó. Ele não pode cruzar os braços, não quer dizer que ele vai arrumar o setor inteiro, né? Ele vai mexer em todos os equipamentos, fazer a manutenção, não, mas ele precisa assegurar. Então, se ele vê algo errado, ele corre atrás, pede manutenção para futuramente estar tudo certinho lá dentro. Então, de uma forma ou de outra, ele vai ter que ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Então, para que futuramente ele assegure toda a qualidade que se tem dentro do setor, entendeu? Então tá certo. Assim, assegurar que os treinamentos iniciais e contínuos do pessoal do seu departamento gerando adaptado conforme a necessidade. Assegurar que os treinamentos iniciais do pessoal. Essa tá certa. Porque ele, por exemplo, o pessoal do controle de qualidade, ele treinou o primeiro pessoal, né? Lá do departamento de controle de qualidade. Então, as próximas pessoas que forem entrar para o controle de qualidade, eles têm que eles têm que ser situados onde eles estão. Tipo, eles têm que entender o processo deles lá como é que eu posso dizer a palavra? Se aperfeiçoar sempre, né? Então, assim, o responsável, ele não quer dizer que ele vai ser não quer dizer que ele vai fazer o treinamento sempre com a sua equipe. Às vezes tem cursos extras, né, fora, que são disponibilizados, mas o responsável tem que estar também ciente, tem que assegurar que todos lá dentro estão acompanhando o fluxo de trabalho, possuem o conhecimento, para que não ocorra desvios de qualidade por falta de competência.
entendeu? Então, ele tem que assegurar que a sua equipe ela é boa o suficiente, entendeu? Se falta, se ele percebe que algum funcionário tem certas dificuldades, então ele precisa orientar, ou ele ensina, ou ele dá o treinamento, entendeu? Ou ele acaba encaminhando algum curso extra para que esse funcionário faça, para que consiga se adequar, né, a toda a rotina de trabalho lá dentro. Beleza. Então, no caso, essas todas estão corretas. Isso, exatamente. Nessa daqui, todas estão corretas. Então, é a letra D. Letra D aí. Beleza. Tranquilo, né? Então, assim, você viu que algumas dúvidas é sobre algumas palavrinhas que a gente coloca, né, no enunciado aí. Porque saber, vocês sabem. Sim. Eu também fiz o curso, né, de controle de qualidade, então algumas coisas eu Fica claro para você. Exatamente. Essa questão 3 também, ela é bem facinho, né? Então, as áreas de armazenamento devem ter capacidade suficiente para permitir o estoque ordenado das várias categorias de materiais e produtos, tais como matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados, em sua condição de quarentena, liberados, rejeitados, devolvidos ou recolhidos. Julgue os itens a seguir. 1. As áreas de armazenamento devem ser projetadas ou adaptadas para assegurar as condições ideais de estocagem. Devem ser limpas, ter elevada umidade e ser mantidas dentro de limites aceitáveis de temperatura. 2. Se a quarentena for assegurada por meio da armazenagem em áreas separadas, essas áreas devem ser claramente identificadas e o seu acesso restrito ao pessoal autorizado. 3. Devem existir locais segregados destinados ao armazenamento de materiais ou produtos rejeitados, recolhidos ou devolvidos. Bom, a 1 está errada pelo fato de ter elevada umidade. Isso, exatamente. Então, elevada essa daqui umidade. Você já estraga todo o produto, né? Então já está totalmente errado, né? Essa afirmativa aí. Então, na verdade, é a umidade controlada, né? Para que a gente não tenha uma degradação aí do material. Então, a 1 está errada. A 2 e a 3 está certa. Porque se a quarentena for assegurada por meio de armazenagem em áreas separadas, essas áreas devem ser claramente identificadas. Calma, pera. Peraí, deixa eu colocar mais um aqui que entrou. For assegurada por meio da armazenagem em áreas separadas, essas áreas devem ser claramente identificadas. Deve existir locais segregados destinados ao armazenagem. A 3 eu sei que tá certa. Uhum. Tem um localzinho ali para os produtos que estão rejeitados, para não confundir com os produtos que estão de boa, né? Tipo assim, que tá certinho. Exatamente. Então, assim, a área de armazenagem, ela pode ser um estoque apenas de materiais, de matérias-primas, um estoque de embalagens, produtos intermediários, pode ser um estoque de produtos rejeitados. Então, independente do que você está armazenando, você precisa identificar corretamente, entendeu? Para que não haja trocas, né? De produtos entre os setores de forma inadequada, contaminação cruzada, entre outros. Tá, então a 2 está certa. A 2 e a 3 estão certas, né? E a 3 também está certa. Então, a resposta certa é a letra D. 2 e 3 corretas. As perguntas, elas estão mais para você interpretar, assim, ler e... Interpretação mesmo, né? Não tá muito difícil, não. Não, agora eu tô vendo. Aquele dia eu tava toda perdida. Eu tava falando pra nada. Tudo bem, minha linda? Eu não tava conseguindo entrar.
Por quê? Não sei, o link ficava um tempão, esperando entrar com o convidado, estava a tela preta, mas não conseguia. Ué, que estranho. Não sei. Será que é a internet? Não sei. Aqui tá falhando um pouquinho também. Mas agora Pode ser. Graças a Deus, que bom. Então, a gente está fazendo uma revisão novamente, né, para a prova, que a prova vai ser semana que vem de vocês. Então, estou revendo aquelas questões que eu dei na semana passada. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Tá. Obrigada, Pro. De nada. A questão 4 é verdadeiro ou falso. Então, as operações de produção devem respeitar procedimentos claramente definidos, devem satisfazer os princípios das boas práticas de fabricação, a fim de que sejam obtidos produtos com a qualidade exigida e em conformidade com as respectivas autorizações de fabricação e com o registro. Julgue em verdadeiro ou falso as afirmativas abaixo. Todo o manuseio de materiais e produtos, como recebimento e quarentena, amostragem, armazenamento, rotulagem, dispensação, processamento, embalagem e distribuição, devem ser feitos em conformidade com procedimentos ou instruções escritas e não há necessidade de registro. Falso. Lembrando, tudo tem que ser registrado. Você respirou lá dentro, tem que registrar. Respirei hoje, 1 hora da tarde. Exatamente. Então, esse daqui é falsa. Vamos para a segunda. Todos os materiais e produtos devem ser armazenados em condições adequadas, definidas pelo fabricante, de forma a tornar possível a segregação dos lotes e a rotação do estoque. Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. Então, sempre a gente tem que respeitar se é temperatura ambiente, se é conservado em geladeira, separar sempre os lotes, né, com as suas devidas validades, para que a gente não tenha perca, né, as perdas de materiais por uso daquele lote que vai vencer, você não respeitou, né, aquele que vai vencer primeiro, então você vai ter perdas financeiras aí no processo, né? Terceiro, operações que envolvam produtos diferentes devem ser realizados simultaneamente ou consecutivamente na mesma sala, a menos que não haja risco de mistura ou de contaminação cruzada. Falsa? Tá doido? É falso. Exatamente. Tá? Por ser produtos diferentes, aí sim, aí mesmo, né, que a gente não pode fazer na mesma sala e ao mesmo tempo, porque o risco de você cometer um erro é muito grande, além de ter contaminação cruzada aí durante o procedimento. Então, é falsa. Em todas as fases do processo, os materiais e produtos devem ser protegidos contra contaminação microbiana e outras contaminações. Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. A produção deve ser realizada e supervisionada por estagiários. Sai fora. Exatamente. Falsa. Super falsa. Tá doido que alguém vai deixar o estagiário, né? Nada na fila do pão. Funcionar. Não, assim, a produção até pode ter participação dos estagiários, mas supervisão, não. Ok? Tranquilo. Essa daqui eu posso pôr, né? Sem problema algum. Vocês não vão errar. Bom, questão 5. O Departamento de Controle de Qualidade tem as seguintes responsabilidades. 1. Estabelecer, validar e implementar todos os procedimentos de controle de qualidade. 2. Supervisionar o controle da referência e ou retenção de amostra de materiais e produtos quando aplicável. 3.
garantir a correta etiquetagem de recipientes, de materiais e produtos. 4. Garantir o monitoramento da estabilidade dos produtos quando aplicável. 5. A participação da investigação de reclamações relacionadas à qualidade do produto está restrita ao departamento comercial. Bom, vamos lá. O departamento tem a seguinte responsabilidade: estabelecer, vai implementar todos. A 1 está certa. Certo. Supervisionar o controle de referência ou retenção das amostras quando aplicável. Isso está me dando dúvida. Quando aplicável. 3. Garantir a correta etiquetagem de recipientes e materiais de produto. Tá certo, a 3. Uhum. Garantir o monitoramento da estabilidade de produtos quando aplicável. Errado. É sempre tem que garantir a estabilidade de produtos. Ai, meu Deus, tô com dúvida. Calma, vai, leia com calma. A participação da investigação de reclamações relacionadas à qualidade do produto está restrita ao departamento comercial. Essa 5 está errada, porque reclamações relacionadas à qualidade do produto está restrita ao departamento comercial, ou seja, só o pessoal que está na linha de frente de vender que participa da investigação, não. Esse daí já está errado. Então, assim, essa última aqui que tem as 5, a gente já descarta. Então, não é essa última aqui. Não. Porque o próprio setor de controle de qualidade precisa participar, né, da investigação, saber o motivo real das reclamações, se teve origem, né, durante a produção esse problema, ou foi uma má conservação do cliente, né, precisa haver uma investigação aí. E essa, cara, essa número 4 está me pegando no sentido de que garantir o monitoramento da estabilidade quando aplicável. Que, na verdade, tem os produtos que não precisa... Não sei. Aqui, ó, desculpa, aqui, ó, a gente já ia descartar mais uma, porque era 4, aqui tinha 2 vezes o 4, na verdade é o 4 e 5. Então, essa daqui a gente já descarta também. Porque tem a 5, né? Uhum. Bom, então, acho que sobrou 1, 2 e 3, né? A 1, 2 e a 3 estão corretas. Mas, tipo assim, supervisionar o controle de referência e retenção de amostras de materiais e produtos quando aplicável. Esse quando aplicável dá uma dúvida de que está negando alguma coisa, sabe? Não, eu entendo a sua dúvida aqui. Então, supervisionar o controle da referência ou retenção de amostra quando houver, que a gente retém a amostra e produtos quando aplicável. Na verdade, acho que essa palavrinha que deu uma dúvida aqui para vocês, mas essa daqui tá correta, sim. Tá correta, né? Então, tá correta. Caso, quando aplicável, se refere quando for reter a amostra. Exatamente. Tá vendo? Pega essa daí. Aqui, ó, a 4, ela fala aqui, ó, da garantir o monitoramento da estabilidade dos produtos quando aplicável. Na verdade, você tem que garantir a estabilidade sempre dos seus produtos. Isso. Então, a estabilidade a gente precisa do começo ao fim. Durante a manipulação e depois com o produto acabado, a gente tem que garantir a estabilidade. Então, nessa daqui não é só quando aplicável. Sempre. Ok? Uhum. Vamos para outra, então. Questão 6. A amostragem deve ser realizada e registrada de acordo com procedimentos escritos e aprovados. Julgue os itens em verdadeiro e falso. Vamos ver aqui. As amostras devem ser representativas do lote de materiais ou produtos do qual são retiradas. Verdadeiro. Verdadeiro, certinho. Outras amostras também podem ser coletadas para monitorar a parte mais estressada
de um processo, tais como o início ou fim de um processo. Eita. Então, ó, outras amostras também podem ser coletadas para monitorar a parte mais estressada de um processo, tais como o início ou fim de um processo. Seria no meio do processo? Durante o processo. É verdadeiro, né? Verdadeiro. Que assim, isso daqui a gente usou um termo que eu não cheguei a falar para vocês, né? Tipo, a parte mais estressada, mas seria aquela parte mais crítica de um processo, né? Que a gente vai ter uma alteração de pH, de viscosidade, né? Aquele ponto que a gente sabe que a formulação pode dar errado. Isso pode estar presente no começo, no meio e no fim. Tá? Então, a amostragem ela pode ser feita durante todo o procedimento, durante toda a manipulação. Então, também está verdadeira essa daqui. Vamos ver a outra aqui. Os recipientes das amostras devem ser rotulados indicando o conteúdo, com o número do lote, a data da embalagem, da amostragem, desculpa, e os recipientes dos quais as amostras foram retiradas. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, esse daqui todas são verdadeiras. São verdadeiras. Ok. Beleza. Vamos ver Só aqui a prova. nessa daí da mais estressada aqui. Estranho, né? Na verdade, eu quis dizer aquele ponto mais crítico, né? Aquele ponto que a gente sabe que pode desandar a formulação. Tá, entendi. Tá? Vamos ver aqui a questão 7. Devem ser realizadas autoinspeções a fim de monitorar a implementação e a conformidade com os princípios das boas práticas de fabricação e propor as medidas corretivas necessárias. Julgue verdadeiro e falso. Tá? As questões relacionadas com pessoal, instalações, equipamento, documentação, produção, controle de qualidade, distribuição dos medicamentos, procedimentos para gerenciamento de reclamações e recolhimentos, bem como a autoinspeção, devem ser examinadas em intervalos anuais, seguindo um programa inovador com o fim de verificar sua conformidade com os princípios de garantia de qualidade. Bom, autoinspeção, né? Então, deve ser realizado em intervalos anuais. Não, isso aí anula tudo. Tem que ser... Na verdade, são intervalos frequentes. O período em si vai ser determinado pela própria empresa, né? Anual é muito longo essa inspeção. Tem que ser algo mais que a gente tenha uma avaliação mais corriqueira, mais frequente, entendeu? Mas a frequência ela pode ser determinada pela própria empresa. Sempre a gente vai seguir um programa já validado, né? Que a gente já conhece, e não um programa inovador. Né? Eu vou inventar uma metodologia de inspeção e vou aplicar. Cada vez uma metodologia diferente para eu inspecionar. Não, tá errado também. Um programa inovador. Verdade, isso aí não. Não, então, na verdade, é um programa já validado, documentado, que seria aquele programa de investigação, de inspeção, que a gente já sabe que dá certo. Não é para a gente inventar nada de uma forma lá, para que a gente não vai complicar cada vez mais. Então, essa daqui... Nem existe isso, né? Oi? Nem existe isso. Não. Negócio doido. Todas as autoinspeções devem ser registradas? Óbvio. Óbvio. Tudo tem que ser registrado. Tudo. Você respirou, registra. As autoinspeções devem ser conduzidas de forma independente
e detalhada por pessoas competentes designadas por terceiros. Auto-inspeções. Tá. Autoinspeção deve ser conduzida de forma independente, detalhada por pessoas competentes, designada por terceiros. Acredito eu que seja verdadeira. Porque senão... Porque, assim, autoinspeção é como se fosse a minha opinião a respeito daquilo. Se eu faço uma autoinspeção com interferência de outras pessoas, vai influenciar no meu resultado. É que assim, a inspeção, ela pode ser feita por pessoas da própria empresa, tá? Como também eu posso contratar terceiros para vir visitar a minha empresa e fazer uma inspeção. Tá, então essa daqui eu acho que eu lembro até na semana passada que eu comentei com a turma que talvez eu deixei um pouco mal formulado, né? Que na verdade a minha intenção era dizer que que a inspeção está sendo feita por pessoas de fora da empresa. Tá, então na verdade quando eu for fazer a prova, se eu for colocar uma questão dessa, eu vou deixar mais claro para vocês, tá? Então assim, autoinspeções, na verdade, são aquelas inspeções feitas por pessoas da própria empresa, nunca do mesmo setor. Então, se você trabalha naquele setor, não é você mesma que vai se fazer a análise, né? Mas alguém da sua empresa vai lá e vai inspecionar por você. Já uma inspeção externa, a gente tem a participação de terceiros aí investigando, né, analisando o seu fluxo de trabalho, os seus resultados, para ver se vocês trabalham de acordo com as boas práticas de fabricação. Tá? Então, na verdade, essa daqui então seria falsa, porque a minha ideia era falar, né, relacionar a autoinspeção com inspeção externa, né, de pessoas, terceiros, indo inspecionar a empresa. Tá. Pro, só fazer um comentário. Agora que eu li ela 3 vezes agora. Enquanto eu estava falando, eu estava lendo 3 vezes. Eu lendo com calma, deu para entender agora que você queria falar que a autoinspeção estava sendo feita por terceiros, entendeu? Isso, exatamente. Só que você tem que ter uma boa interpretação. Porque... Então, lembrando, eu tô elaborando a prova, né? Se eu for colocar algo assim, eu vou deixar bem mais claro para vocês, tá? Não quero que fiquem com dúvidas. Agora, eu achei que era verdadeira, não é que eu falei. Eu acho que é verdadeira, mas eu olhando aqui, depois que você explicou, eu fiquei lendo com mais calma, aí eu fui entender o que você queria dizer, entendeu? Mas demorou. Demorou. Tranquilo. Vamos ver aqui as próximas. Então, essas daqui já são um pouquinho mais complicadas porque envolve os gráficos, né? Então, foi de um estudo que eu peguei esses resultados, tá? Então, para quem entrou agora aqui na aula, que eu vi que tem umas meninas, a gente está repassando a aula da semana passada para não deixar nenhuma dúvida aí para a prova. Bom, então eu peguei alguns gráficos de um artigo, né, que relaciona aí géis de carbopol e natrozol, tá, em diferentes condições aí. E assim, eu não trago aqui muitos dados para vocês, mas assim, só de analisar esses dados, eu queria que vocês apontassem, né, o que a gente consegue perceber, se há algum erro, se há algum desvio, se alguma preparação é melhor que a outra, tá? Então, o que a gente tem, ó? Nessa primeira tabela, fala das características organolépticas das amostras na estufa durante a estabilidade acelerada. Então, foi analisado odor, cor e aspecto. O C significa carbopol, o N significa natrozol. E aí, essas letrinhas que aparecem, né, é para designar se o resultado é padrão, né, P de padrão, M de modificado, então a característica se modificou,
IM intensamente modificado, ou se tiver só um tracinho, né, significa que não deu para a gente avaliar, pois a preparação ficou instável. Isso, ó, em diferentes tempos. A gente teve 0 hora, 24, 7 dias, 15, 30, 60 e 90 dias. Então, analisando esse primeiro gráfico. Então, são exemplos de gráficos que eu posso pôr na prova, sabe? E pedir uma análise. Então, eu posso pôr algumas alternativas. Falar, por exemplo, analisando essa tabela, eu posso dizer que o gel de carbopol apresenta uma estabilidade menor do que o de natrozol na condição de estufa durante 30 dias? Durante 30 dias tem uma diferença pra caramba, assim. Então, mas eu tô falando, por exemplo, que o gel de carbopol tem uma estabilidade menor que o gel de natrozol em 30 dias? O que você poderia me dizer? Lembrando, carbopol eu tô falando do C, natrozol é N. Então, olha os resultados aqui. Eu posso falar que o carbopol ele é menos estável que o natrozol? Não. O natrozol é mais instável. O natrozol ele é instável. Se a gente observar, o carbopol apresentou o odor continuou padrão, o aspecto continuou padrão, só a cor que modificou. Agora o natrozol modificou tudo. Então, o carbopol é mais estável que o natrozol. Então, assim, eu posso pôr um gráfico desse e ter várias afirmativas embaixo para tentar confundir vocês. Entendeu? Quem é mais estável, quem é mais instável. Eu posso colocar umas jogadinhas aí de palavras para vocês analisarem de fato, né, o resultado da tabela. Então, no caso, o natrozol é mais instável do que o carbopol. Exatamente. Porque se a gente olhar até 15 dias, tanto um como o outro tá estável, os dois. Mas a partir dos 30 dias, a gente já começa a ver perda da estabilidade do natrozol, principalmente. Se a gente chega a 90 dias, já tá inviável o natrozol. Que esses tracinhos quer dizer que eu já excluí, não consigo avaliar. Dá pra... Então, se eu for... assim. Então, assim, já é uma dica. Se eu for colocar algum gráfico na prova, eu vou usar algum gráfico que eu já mostrei para vocês, tá? Então, já é uma grande dica aí para vocês. Sim. Graças a Deus. Amém, né? Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro gráfico aqui. Pode aumentar só um pouquinho esse segundo gráfico? Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar. Melhorou? Aí, tá bom. Melhorou. Aqui, ó. Fala do pH da formulação do carbopol e do natrozol. A gente tem diferentes tempos, né? O tempo 0, 24 horas, 7 dias, 15, 30, 60 e 90. E várias condições: estufa, geladeira, exposição direta à luz solar e ao abrigo da luz solar. Então, C de carbopol e N de natrozol. O que vocês conseguiriam ver, né, a partir dessa análise? Que de 60 a 90, 60 e 90 dias, o natrozol na estufa já foi excluído porque já estabilizou. Né? De primeira já dá para ver isso. O carbopol, em todos os... no 30 dias, o pH na estufa aumentou. Carbopol. E... Cadê? Deixa eu analisar com exposição à luz solar direta. Ó, lembrando, você tem que comparar sempre carbopol com carbopol e natrozol com natrozol, o pH. Ó, o pH daqui. Ó, se você analisar no tempo 0, quando eu coloquei ele na estufa, estava 6,9. Foi para a geladeira, 6,9.
Exposição direta à luz solar, 6,9, ao abrigo da luz solar, 6,9. Então, esse é o pH do carbopol. Aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo uma modificação. Então, a gente consegue ver, ó, que a partir depois dos 7 dias, quando entra em 15 dias, que você já tem uma alteração. Leve, mas tem. Tá vendo, ó? Sim. De 6,9 foi para 5,7, 6,7 aqui. Então, o frio ajuda a estabilizar um pouco mais. 6,8, exposição direta à luz solar. 6,6 ao abrigo da luz solar. Então, a estufa, ela tende a perder a estabilidade, né? O natrozol, então dá uma olhada, começou com 5,9, 5,9, 5,9, 5,3. Aí, vamos ver aqui, a gente teve pouca mudança na estufa, no pH, na verdade, com 60 e 90 dias já foi inviável, né, na estufa, então já perdeu estabilidade, então não aguentou o calor. Na geladeira, a gente já teve pequenas mudanças aí, mudanças mais bruscas a partir dos 30 dias, né? A mesma coisa a gente observa para as demais exposições. Então, o que a gente pode concluir aqui desse gráfico? O natrozol. Isso. O natrozol, vamos botar no quesito da estufa, né? Na estufa ele não teve uma estabilidade muito boa, ele perdeu a estabilidade completa. Em 60 e 90 dias. 60 e 90 dias. Cadê? Carbopol. É que tá muito confuso aqui pra mim, que eu tô sem óculos. Oh, meu Deus. É meu óculos, calma aí. Vamos lá. Aí tem uma coisa aqui, eu não sei se isso é relevante. Nos 30 dias na estufa, o pH aumentou bastante assim, bastante não, né, aumentou do carbopol. Aumentou, mas assim, ainda tá viável, né? A gente conseguiu, porque ó, era 6,9 o pH inicial. Então aumentou o quê? Dois índices aí, mais ou menos. Do carbopol, né? Há 30 dias, que a gente viu que aumentou, mas ainda deu para avaliar. O natrozol que não aguentou, o natrozol não aguenta. Isso. No caso, a gente falaria assim que a diferença entre o carbopol e o natrozol é que em diferentes temperaturas o carbopol se mostrou mais estável do que o natrozol. Isso. E assim, na geladeira, ambas as preparações tendem a ter uma conservação maior. Se você olhar o valor na geladeira, é mais estável, é mais próximo, né, do valor inicial do pH. Eu tô anotando aqui. São alguns exemplos que eu posso pôr em afirmativas embaixo para vocês analisarem se está verdadeiro ou falso, né? Quais são as verdadeiras. Então, eu posso pôr um gráfico desse e dar várias afirmativas embaixo, entendeu? Falar que um é mais estável que o outro, que a temperatura, por exemplo, a avaliação em 60 dias, um perdeu a estabilidade, o outro não. Então, eu posso fazer um jogo aí de análises em um gráfico. Já é uma dica forte. Só não vou dizer qual gráfico vou fazer isso. Vamos ver esses outros gráficos aqui, ó. Fala da variação de densidade. Aqui eu tenho dois gráficos. Esse primeiro gráfico fala de carbopol apenas. E esse outro gráfico fala do natrozol, tá? Então eu tenho aqui, ó, as cores. O azul representa a estufa, o vermelho representa abrigo da luz solar, o verde, o freezer, tá? E esse lilás aqui, roxinho, é a exposição direta à luz solar. Então, a gente está falando de densidade.
O que você consegue analisar? Vamos ver, de 0 a 0,90. No caso, é 0, 24 dias. Como é que é isso? É 0, Isso. 24 horas, 7 dias, 30, 60 e 90 dias. Esse 24 é horas, né? É, 24 horas. Bom. A lateral é o quê? É densidade, A densidade. que está relacionada com a massa que ocupa um certo volume. Uhum. No frio. É que esses 24 horas todos estão com a mesma densidade. Aí, Assim, se a gente comparar do tempo zero para 24, teve aumento de densidade em todos os parâmetros, tanto para carbopol como para natrozol. Mas a variação se manteve padrão, né? Todos aumentaram. E isso é um indicativo de estabilidade já. Entendeu? Então, em 24 horas, por mais que aumentou, né, a densidade, se manteve estável para todas as condições. Sim, porque o de baixo, se comparar com o de baixo, em 60 dias, teve de 15, vamos ver aqui, de 15 aumentou na estufa a densidade. Aí, quando chegar no 60, diminuiu. Todos os parâmetros diminuíram. Na verdade, eu acho que está faltando dados aí. Não sei por que não apareceu a barra azul no segundo gráfico para 60 e 90 dias. Exatamente. Eu acho que foi uma falha do autor. Porque não pode ter zerado a densidade. Então. Tipo assim, tá um pouco estranho. Só se evaporou a amostra inteira. Duvido. Deve ter falha aí. Mas assim, é só para você analisar, por exemplo, se você vê a barrinha verde é o que mais se altera nos demais tempos. E tem a ver com o armazenamento no freezer, no congelamento. Né? Então, isso tem a ver com... Acaba aumentando, né, o próprio volume, que você tem a umidade congelando, né, junto com a sua amostra. Então, isso acaba aumentando a densidade aí do nosso produto. Ok? Mas é mais para vocês analisarem isso, né? A partir de qual tempo, mais ou menos, se a gente começa a ter um certo desvio, né, da densidade, já que a densidade ela pode estar relacionada com desvio de qualidade, se tem contaminação também, né, na nossa amostra. Quanto maior a contaminação microbiana, maior a densidade dessa amostra, porque a gente tem um volume sendo ocupado por contaminantes. Ok? Bom, vamos ver o próximo aqui. Deixa eu diminuir aqui. Esse aqui também foi tirado de um outro artigo, tá? No caso, formulações semissólidas, né? E incorporação de ativo, de princípio ativo. Então, a influência da incorporação do extrato de bardana, né? Um princípio ativo de origem vegetal, que tem ação antioxidante, anti-inflamatória, né, no pH das formulações, né, do gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, o creme Lanete, o gel de carbopol, o gel creme e a gente tem aqui o gel de natrozol. O pH, que esse branco aqui, na verdade, a barrinha azul, representa essa base semissólida antes de colocar o princípio ativo. A barrinha vermelha mostra o pH depois da incorporação do princípio ativo, tá? E aqui a gente tem algumas características organolépticas. Então, na verdade, seria um ensaio para você avaliar
qual tipo de base semissólida seria mais adequada para a gente manipular esse produto. Então, estou fazendo vários testes de controle de qualidade para determinar o que seria melhor para eu incorporar esse princípio ativo. Uhum. Então, dá uma olhada, vê o que você me diria dessas análises. Vamos lá. Qual que você escolheria como base para a incorporação do princípio ativo? O Lanet, pH 8, branco. Quando incorporou... É uma preparação cosmética, né? Então, preparação tópica. Então, lembra aí do pH da pele e essas coisas. pH da pele é mais básico. Então, o Natrozol tá em pH quase 9. Cadê? Natrozol, amarelo claro, mais fluido de pH. Entre o Lanet e o Natrozol, posso estar errada, tá? Uhum. O Lanet e o Natrozol, que não, os dois não tiveram tanta diferença de pH quando colocaram o extrato. Mas e qual que você acha que seria mais viável? Eu acho que o Lanet. O Lanet, tá certo. Tá certo? Tá certo. Porque, primeiro, a gente não pode ter uma preparação muito básica, muito alcalina, que a gente pode queimar também. Então, assim, 8 ainda está... o ideal seria próximo de 7. Isso a gente pode ter correções de pH depois, né? Isso pode ser feito na preparação. Mas só de olhar assim, o melhor seria comparando, né? Tipo, o gel creme e o gel de carbopol tá a valores muito ácidos, então a gente já pode descartar tanto o gel creme como o gel de carbopol. Aí, comparando o creme na Lanetti com o gel de natrozol, o pH é muito maior, né? Chega quase a 9. Isso aí é mais complicado. Então, a gente pode ter uma perda de estabilidade, tentando corrigir esse pH também. E se você comparar aqui a consistência, tipo assim, como é uma preparação tópica, será que ficaria fácil, aceitável também, um produto muito fluido? Não tem que ter uma certa consistência para você espalhar melhor sobre a superfície da pele, você não ter tanta perda de material, porque se é muito fluido, vai escorrer, não vai fixar na pele. Então, são várias características que a gente pode analisar. Entendeu? Então, com esses dados que eu estou mostrando para vocês, o mais viável seria o creme na Lanetti. Isso não quer dizer que eu não deva fazer mais testes. Pelo contrário, aqui é só os testes iniciais. A gente deveria fazer muito mais testes de controle de qualidade, de estabilidade, para afirmar 100% que vai ser o creme Lanetti a minha preparação base para esse produto. Entendeu? Tranquilo, né? Tranquilo. Ou difícil? É só analisar com calma. Eu também. Então, lembrando, vai cair algum desses gráficos. Já tô pegando a manha. Oh, meu Deus. Vamos ver esse outro aqui, ó. Questão 10. A amostragem é uma metodologia estatística sistemática para obter informações sobre alguma característica de uma população, através de um estudo de uma fração representativa, né, amostra da população. Que tipo de amostragem representa as imagens abaixo?
Que tipo de amostragem representa? A imagem, as duas imagens são iguais, só que uma tá maior e a outra tá menor, é isso? Ou não? Não, Né? não. Não. Calma aí que eu vou ver. 1, 2, 3, 4. Pegou um. Dessa, pegou. De 4. Tipo de amostragem representa as imagens abaixo. Ó, se a gente olhar, elas são bem parecidas, tá? Uhum. Mas você tem que olhar o padrão, a repetição, se existe uma sequência ou não, ou é uma escolha aleatória. Se você olhar, por exemplo, a segunda imagem, se você olhar a segunda imagem, a gente tem o quê? Começa pelo número 2, depois a gente pula 2 casas, pega o terceiro, pula 2 casas, pega o terceiro, pula 2 casas, pega o terceiro. Então, a partir da primeira retirada, a gente tem um padrão que se repete. Isso é nítido de uma amostragem sistemática. Entendeu? Na amostragem sistemática, sempre a primeira retirada ela é aleatória. Então, ó, eu vou começar pelo número 2, só que em seguida eu vou seguir uma lógica. Eu sempre vou pegar, por exemplo, o terceiro, né? Então, pula 2, pega o terceiro, pula 2, pega o terceiro, pula 2, pega o terceiro. Entendeu? Então, seria um exemplo de amostragem sistemática. Nessa primeira imagem, ela é bem parecida, então a gente pode ver que inicia com o número 2. Por coincidência, a gente tem o número 5. Vou olhar aqui. Então, pulou 2, pegou o terceiro. Por coincidência, também aqui a gente pegou o número 8. Só que aqui, ó, não mais vai ser o número 11, vai ser o número 10. Tá? Então, foi, na verdade, aleatório também, não seguiu um padrão. Agora, por exemplo, se tivesse aqui uma próxima carreirinha aqui e mostrasse, por exemplo, que eu também pulei um e depois eu peguei um em seguida e depois voltou para esse outro padrão, poderia ser uma amostragem sistemática também. Não sei se você me entendeu. Sim, não, dá para entender. Então, assim, começou com aleatório. Aí pulei 2, peguei o terceiro. Pulei 2, peguei o terceiro. Aí pulei 1, peguei o segundo. Aí vamos imaginar, tivesse outra carreirinha também. Pulei 1, por exemplo, eu peguei o 12. Aí volta de novo. Pula 2, pega o terceiro. Pula 2, pega o terceiro. Depois pula 1, pega o segundo. Então poderia ser também uma amostragem sistemática. Porque eu estou seguindo uma sequência, uma lógica, um raciocínio que foi determinado aí pela empresa. Deu para entender. Agora, então tá bom. Até anotei aqui. Então tá bom. Porque assim, elas são bem parecidas, só que você tem que só seguir, né, observar a lógica. Se houve um raciocínio ou foi bem aleatório. Eu escolhi esse, vai ser esse daqui. Entendi. Vamos para a próxima questão, que é a última aqui. Então, para quais ensaios físico-químicos são utilizados os equipamentos das imagens abaixo? Então, Então, para a mesma situação, eu posso pôr alguma dessas imagens em algum exercício e ter algumas alternativas abaixo, né? Falando sobre esses. Ou posso também pôr as 3 imagens. Para que serve? Onde eu utilizo? Qual é o nome desses equipamentos? Bom, eu conheço o B e o C. Meu Deus. Da semana passada também ninguém lembrou do A. Eu só conheço o C. Oi? Só conheço o C. Só o C. O B é o copo de
o copo, não sei o que, Ford, lá, esqueci agora o nome completo. Certo. E ele é usado para medir a viscosidade. Viscosidade, perfeito. É um viscosímetro, né, na verdade. É um viscosímetro, exato. De orifício, que você coloca o dedo embaixo, cronometra, e aí vê quanto tempo leva para escorrer. Uhum. Certo. O C E a C? é um Isso. tamis, que ele é utilizado no ensaio de granulometria. Granulometria, que é para a gente padronizar o tamanho dos grãos. E, calma aí, o primeiro... Deixa eu ver isso aqui. Primeiro, meu Deus, que magia é essa? Calma. Calma aí. Se um é o viscosímetro, o outro é de grânulo. Esse aí é aquele da compressão? Não. Da Não. compressão. Não. Vocês falaram a mesma coisa na semana passada, que lembra o negócio de fazer comprimido, não é? Não, não é, né? Calma. Não. Eles são assim mesmo, juntinhos, três? Não. É que é para mostrar que tem vários tamanhos. Que existem de diferentes tamanhos. Ai, Tem um nome diferente. ai, meu Deus. A gente pesa isso daí. É uma dica forte. Que o que está relacionado Nossa, com massa? é Com o massa. piquinômetro. Piquinômetro de metal. Isso mesmo, piquinômetro de metal. Tá? Então avalia a densidade. Avalia a densidade. Então você vai pesar ele vazio e seco, depois você vai pesar ele com água, depois você pesa também ele com a amostra, aí você faz uma relação, né? E aí você determina aí a densidade. Caraca, Então, piquinômetro acertei. de metal, exatamente. Então Nossa, daria tempo. você pode utilizar para formulações líquidas, para formulações semissólidas, né, para cremes. Tá? Então, existe o piquinômetro de metal, o piquinômetro de vidro, existe o piquinômetro digital, que vai medir a densidade também de forma digital também. Uhum. Ok, difícil? Não, assim, Não. é só prestar atenção. Isso. Ó, aí lembrando aqui, ó, voltando aqui para os tópicos. Então, quando vocês forem estudar as especificações, lembra de tudo que a gente pode ter nessas especificações. Então, tem que ter os dados do produto, né, toda a composição da formulação, tem que estar escrito as características. Então, o produto ele é amarelo, ele é vermelho, tem um odor forte, tudo que é relacionado ao produto final ou durante algum processo da matéria-prima. Então, é como se fosse um manual que vai estar especificado tudo. Então, que metodologia eu utilizo para avaliar a densidade, para avaliar a granulometria, tudo tem que estar determinado nessas especificações. Se é permitido alguma contaminação basal de micro-organismos ou precisa ser um produto totalmente estéril, tudo isso tem que estar nessas especificações. Tá? A amostragem, lembrando, estuda os tipos de amostragem que existem. Então, posso pedir, né, cobrar naquela forma de imagem que tinha nos exercícios. Para identificar, né? Isso, saber a diferença, pelo menos naquelas amostragens mais comuns, né? Então, saber sempre que a amostragem ela tem que representar tudo. Então, assim, eu vou retirar uma parte da amostra, mas tem que estar tudo bem homogêneo para eu conseguir representar, pegar tanto a parte boa como a parte ruim. Então, lembrando, se é líquido, eu vou ter que agitar, se é pó, eu vou ter que homogeneizar esse pó, para eu pegar, né, um representante aí como se fosse do meu produto todo para fazer essa amostragem.
Amostra de retenção seria aquela amostra que você retira para deixar armazenado na sua empresa para futuras avaliações, caso tenha alguma reclamação de consumidor, de cliente, ou se você quer avaliar daqui 2, 3 anos se ocorre perda da estabilidade. Então, essa amostra ela vai estar conservada nos parâmetros ideais dentro do seu laboratório, na embalagem que está sendo comercializada, ou você pode reter também fases do processo da manipulação, porque futuramente você vai fazer uma inovação nesse produto. Então, às vezes, foi um teste piloto que você desenvolveu, você guardou, teve a amostra de retenção, e daqui a alguns anos você vai melhorar essa formulação. Então, você vai fazer um comparativo, né, do que tinha antes e de como vai ficar seu produto final. Entendeu? Uhum. Os ensaios organolépticos, físico-químicos, microbiológicos. Então, lembrar quais são eles, né? Que tipo de ferramenta, de equipamento eu utilizo para realizar. Desvio de qualidade, tudo aquilo que não segue as normas, né, estipuladas nas especificações, né? Então, por exemplo, se eu estiver falando de comprimido, rachaduras, quebras, separação de fase das emulsões, né? São alguns exemplos aí de desvio de qualidade. Turvação de, por exemplo, de um shampoo que poderia indicar aí contaminação. Teste de estabilidade acelerada, são aqueles testes que às vezes a gente leva a gente faz, avalia em 6 meses, 90 dias, 1 ano, em diferentes situações, né, estufa, freezer, que a gente quer avaliar os limites, né, na qual a nossa amostra ela aguenta, né, para a gente determinar de fato quais são os limites de conservação, qual é o perfil de estabilidade da amostra, ok? Tudo isso, né, tem que ser avaliado antes da gente submeter o produto ao comércio, para a gente ter tudo especificado, como que é o tipo de conservação. O EHL, dificilmente eu vou pedir para que vocês calcularem, tá? Mas ele pode aparecer na prova de vocês. Então, lembrem que ele é importante para a estabilidade, para garantir o controle de qualidade das emulsões. Se você não fizer o cálculo correto, você vai ter separação de fases, porque o seu emulsificante não é adequado para a formulação. O setor de qualidade, vocês podem se basear nessas questões que eu dei para vocês, que fala do que é feito, qual é a responsabilidade do próprio setor, o profissional responsável por esse setor, quais são as atribuições que ele tem, tá? E além das boas práticas de fabricação, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Então, dando uma estudada em todas essas questões que eu dei, né? Da B1 para cá, então, vocês podem dar uma estudada que a chance de cair algo bem parecido é muito grande. Já é uma dica aí para vocês. Então beleza. Mas é sempre bom, mas meninas, é sempre bom vocês darem uma olhada no conteúdo, nas aulas, porque eu posso ter alguma inspiração divina e na hora falar, nossa, olha que questão legal, eu vou fazer esse exercício aqui. Ai, meu Deus. Entendeu? Eu ainda estou fazendo a prova, não finalizei. Mas eu acho que eu vou fazer umas 15 questões também, para vocês terem chance de erro, né? Para não valer muito ponto, vocês não perderem tanto ponto caso errem. Então, eu acho que eu vou fazer por volta de umas 15 questões. Tá, beleza. Beleza? Uhum. Então, alguém tem mais dúvidas? Vocês querem falar alguma coisinha? Isso me ajudou bastante, porque como eu tinha faltado assim, né? A outra aula, deu para dar uma clareada na minha cabeça. Até então eu estava perdida. Ai, que bom, que bom. Entendeu? É só
Isso, vai dar tudo certo na prova, Brendinha, você vai ver, porque assim, eu não vou complicar, então eu vou trabalhar exatamente isso que a gente falou em sala de aula. Dava para a gente fazer mais coisa? Dava, né? Se a gente estivesse tendo as aulas presenciais, aí vocês iam ver de perto as técnicas, né? Fazer essas análises de controle de qualidade, mas tudo tem a sua hora, né? Vocês ainda têm mais um semestre de se formar. Beleza. O meu era só isso. Eu precisava desse bizu aí das questões antes da aula passada, para eu poder ter no caderno e ir fazendo. Beleza. Então, assim, eu já coloquei lá no AVA, né, esse exercício, essa aula, e acho que tem as gravações, acho que eu não sei se eu coloquei o link da gravação, o link está no YouTube, mas eu não sei se eu coloquei no AVA. Não, acho que não. Mas depois eu passo para você a página do YouTube, porque aí sempre que eu postar um vídeo, vocês vão ter atualizado. Tá. Se eu não colocar no ar, você consegue estar direto na página do YouTube e ver se eu coloquei vídeo novo. Tá bom. Tá bom, menina? Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, a gente vai se falando, tá bom? Tá. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa Obrigada. semana de prova para vocês. Boa noite, Pro. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, beijos. Beijo. Tchau.